Então vamos lá. O que nós vamos falar hoje? Hoje o objetivo da nossa live é... Não, o Trovão está perguntando aqui se está também no YouTube. Não, é o seguinte, eu estou fazendo aqui pelo Instagram, mas ela vai ficar salva no YouTube, tá? Então eu vou deixar salvo. Tem muita gente que pede, Melino, deixa salvo as lives. E a gente vai deixar, eu estou criando uma playlist no canal do YouTube, né? Então, ao vivo aqui no Instagram, né? Eu aconselho que fique aqui comigo porque a gente interage, eu vou abrir para perguntas, né? Depois eu vou deixar salva numa playlist do YouTube. Então, por enquanto, é aqui, tá? Fica comigo por aqui, né? A BM Bonita está perguntando se eu vou deixar salva no Instagram. Não! A gente vai salvar essa live e ela vai ficar depois, se você quiser assistir depois, você entra no meu canal do YouTube, né? Tem as playlists organizadas. Aliás, tem muita gente que me segue aqui pelo Instagram, né? E não entra no meu canal do YouTube. No canal do YouTube, qual que é o objetivo? Qual que é a diferença? Né? Por que eu tenho um canal no YouTube? Por que eu tenho o Instagram? Inclusive o canal do YouTube é muito maior. A gente tem quase 8 milhões de visualizações no YouTube. O nosso canal tem até uma relativa expressividade no YouTube, né? Eu tenho um vídeo com mais de 1 milhão de visualizações, enfim, tenho mais de 500 vídeos publicados e a gente tem a organização do conteúdo. Essa é uma diferença interessante. Por que eu digo isso? Porque eu tenho conteúdo, por exemplo, para o lojista, não é? Então eu tenho uma playlist chamada Papo com Lojista, não é? Ali são quase 100 vídeos, são vídeos longos, quem não conhece, né? Eu pego um tema e desenvolvo, como é uma live aqui, né? Só que é um vídeo gravado, é uma produção, né? Então eu pego um tema, o último que eu publico, toda quarta-feira tem Papo com Lojista publicado no canal do YouTube, né? E toda segunda-feira tem vídeo de dicas, né? um videozinho curto para trabalhar com gerente de loja, com a equipe de vendas. Enfim, eu pego um tema falando sobre comportamento, dica de vendas, alguma dica de atendimento, dicas práticas, alguma coisa motivacional, a gente trabalha também, enfim. Então, qual que é o objetivo do YouTube? Você não entra no Instagram para ficar fazendo treinamento, assistir vídeo longo, né? A gente está ali navegando ali enfim, você entra ali e fica olhando e você não vai parar para ficar consumindo vídeo longo, é isso que eu quero dizer, né? Já o YouTube é diferente, ali a gente organiza o conteúdo, inclusive são temáticas, né? Tem as playlists temáticas para você pesquisar, se organizar melhor, passar para a equipe, trabalhar com a equipe, né? Compartilhar no grupo e tal, enfim, né? Esse é o objetivo, por isso que é diferente. Ok? Eu acho que isso tá bastante claro, o pessoal está chegando aqui, já estão com quase 100 pessoas aqui na live, né? Então quem está chegando agora, seja bem-vindo. Eu estou explicando aqui que ela vai ficar, tem pessoal perguntando se vai ficar salvo então lá no YouTube. O objetivo hoje, qual que é o nosso tema? O que nós vamos falar hoje? Estratégias para melhorar as vendas, né? O que a gente pode fazer, o que está sob nosso controle, que você pode implementar um plano de ação para otimizar os resultados de venda. Então vamos lá, vamos trabalhar primeiro com a lógica, né? Existe toda uma lógica que você, se você acompanhar esse raciocínio lógico, ele vai nortear o teu plano de ação, as ações práticas para você implementar, ações que verdadeiramente, de maneira prática, vão trazer os resultados que a gente precisa na loja. Então vamos lá, a gente tem primeiro que ter clareza que existem, vamos dizer assim, dois grandes lados, um externo e um interno, não é? O lado externo é o lado do mercado, onde a gente não tem controle. Então eu não consigo controlar a taxa de câmbio do dólar, eu não consigo controlar a inflação, eu não consigo controlar o clima, não esfriou, não esquentou, choveu, não choveu, enfim. Então existe todo um lado externo que eu não consigo interferir, eu não consigo agir, não é? Então, deixa eu avisar o pessoal que está entrando agora. Gente, é o seguinte, eu vou apresentar o conteúdo e as perguntas vão organizando, que depois eu paro e aí a gente, para não atrapalhar, não ficar muito quebrado, tá? Então eu vou apresentar o conteúdo aqui, que eu preparei aqui um roteirozinho básico para a gente falar um pouco sobre
sobre esse conteúdo, como fazer para estruturar ações práticas para otimizar resultados de venda, né? Eu vou falar sobre plano de pagamento, vou falar sobre plano de fidelidade, sobre capacitação da equipe, tem uma série de, não é, controle de tráfego, taxa de conversão, motivos de perda de venda, como que a gente faz isso, como que a gente consegue otimizar, especialmente que ferramentas que você pode implementar, que indicadores que você pode monitorar que produzem os resultados que você precisa, né? Então fica comigo aqui que a gente vai fazer, eu vou seguir esse roteiro básico aqui e depois eu vou interagir com vocês, vou responder as perguntas que vocês tiverem, as dúvidas que vocês tiverem, beleza? Combinado? Então é isso, então fica comigo e eu tenho uma super promoção que a gente está, né, que eu vou deixar para depois eu conto. Quem ficar comigo aqui vai ouvir a novidade, né? Então vamos lá. Eu estava dizendo que você tem dois lados. Você tem um lado externo, que eu não tenho controle, que é mercado, que é clima e etc. E você tem um lado interno, que é o que eu digo, da porta para dentro, onde você pode agir, onde você pode interferir, não é? Com uma ação, um plano de ação, uma estratégia que você pode implementar e transformar os resultados. Concorda comigo? Então vamos lá. As externas eu não interfiro, ok, então a gente reza, né, para o mercado melhorar, para que o dólar melhore, enfim, né, para que a inflação não seja tão cruel com a gente, etc, etc, para que inspire lá quem tem a caneta na mão, para que tome boas decisões, para que realmente a gente consiga um mercado mais aquecido, melhor, não é? Mas a gente não tem esse poder de interferir. Onde é que está nosso poder de ação? Da porta para dentro. Da porta para dentro eu posso agir. E aí é que vem a pergunta. Ok, vamos lá. Quando eu falo de resultado de vendas, quais os fatores que influenciam? Primeiro, eu começo a pensar o seguinte, bom, eu preciso ter mais cliente dentro da minha loja. Esse é o primeiro fundamento. Se eu não tiver cliente dentro da minha loja, não é? A minha loja pode estar linda, meu time pode estar capacitado, eu tenho ótimos planos de pagamento, mas eu não vou conseguir converter, não consigo fazer venda por falta de cliente. Então, o primeiro mandamento, o primeiro fundamento que eu vou anotar aqui bom, eu preciso de tráfego. E aí já a gente vai pensar o que a gente pode fazer para otimizar o nosso tráfego. Mas o fundamento 00, quando eu me refiro a isso, eu preciso ter um bom planejamento para tráfego. Segundo, eu preciso analisar a minha conversão. Não é? Como é importante, eu sei que tem muita gente que tem dificuldade, inclusive alguns indicadores que eu vou colocar aqui, que eu vou trazer para vocês, e a gente vai detalhar um pouco mais, e principalmente entendendo o que eles fazem, qual é o impacto deles nos resultados, e até para que a nossa equipe também tenha clareza. Então é importante entender isso e como você vai fazer para poder coletar esses dados, esses indicadores e controlar, não é? O fundamento básico da administração são 4 pilares, não é? São 4 fundamentos, na verdade, quando a gente fala de administrar. É planejar, organizar, dirigir e controlar, né? Então, eu faço um planejamento, né? Um diagnóstico, um planejamento daquilo que eu quero, eu organizo, ou seja, eu reúno as ferramentas, os materiais, as pessoas, os recursos financeiros para que eu consiga, então, ir em busca dos meus objetivos, e aí eu vou colocar em prática, né? Eu dirijo, e aí entra o fundamento da ação, da liderança, da coordenação das equipes, da distribuição de tarefas, não é? E por último, eu preciso controlar. Nada que eu não controle, que eu não meça, eu não tenho como gerenciar. Não é? Então eu tenho que ter, primeiro, essa noção básica de administração. Não confundir gerenciar com liderar, que são coisas diferentes, distintas, né? Liderar é conduzir o time, é fazer com que as pessoas se engajem no propósito, e eu vou falar um pouco sobre isso também, como engajar a equipe, como fazer com que a equipe se motive, né? O que é motivação e como a gente pode trabalhar o engajamento do time junto com a gente, porque quem vai traduzir na prática, quem vai buscar os resultados, quem vai entregar resultado, é a equipe, é o time. Então, tudo isso não faz sentido se o time não comprar a ideia, não ir em busca de implementar as ações e transformar os resultados. Concorda comigo? Então vamos lá. Então eu olho, bom, eu preciso de tráfego, eu preciso converter o meu tráfego e eu preciso melhorar o meu ticket médio. Basicamente quantas pessoas estão entrando na minha loja, das que estão entrando, quantas estão comprando, das que estão comprando, quanto estão comprando e como é que eu vou fazer para melhorar cada indicador desse.
Bom, primeira coisa é o que eu disse para você. Você tem que medir. Se você não mede, vou contar um caso prático concreto. Eu estava dando consultoria para uma rede de lojas e aí eu passei em uma das filiais, né, cheguei no shopping e tal, e eu fui conversar com a gerente, cheguei na loja, pô, loja bacana, bem posicionada, no corredor do shopping, um shopping movimentado, tinha um movimento legal, a vizinhança também interessante, ou seja, atraía o tipo de público, era uma loja de moda feminina e tal, e eu fui conversar com a gerente. Né? A primeira coisa que ela colocou foi assim, Hermelino, veja se não acontece isso com você. Ela falou assim para mim, Hermelino, o movimento é muito fraco, caiu muito parado, entra muita gente na loja, até entra tal, mas só para dar uma olhadinha, normalmente fora do perfil da loja, enfim, basicamente o que ela estava dizendo era, o movimento está fraco, está muito ruim, por isso que as minhas vendas estão ruins, não é? Aí eu perguntei para ela, quantas vendas você perde por dia? Né? Ela, não sei, poucas. Né? Eu disse, sim, mas quantas objetivos? Quantos clientes entram na sua loja? E ela não tinha essa informação. Mas vamos monitorar, vamos implantar? Então vamos começar pelo beabá, antes de olhar para o seu mix de produtos, para os seus planos de pagamento, antes de olhar para a capacitação do time, para a sua vitrine. Vamos olhar isso aqui, vamos monitorar essa informação. Quantos clientes estão entrando na sua loja? Porque as vendas eu sei que você tem, é só tirar um relatório do sistema e eu vejo quanto é que você vendeu, quantas vendas foram feitas. Agora, quantos clientes entraram na sua loja, eu não sei. Vamos medir isso, você está me dizendo que o movimento está fraco. Né? Boa noite, pessoal, eu já respondo, tá? Vou falar sobre todos esses indicadores e responder as perguntas de vocês. Vem comigo aqui que eu vou apresentar para não quebrar muito. Né? Mas concluindo, e aí a gente implantou, quem não conhece, na minha plataforma, falando de loja, vou até colocar aqui, fixo, eu tenho um sistema de controle de tráfego, tá? Falando de loja .com.br. Vou deixar fixado aqui, falando de loja.com.br. Pronto. É só entrar na minha página, tem um sistema de controle de tráfego, tá? Depois você entra lá e dá uma olhada. Eu tenho um curso na minha plataforma que é gratuito, né? Tem tutorial, você pode usar isso gratuitamente, tá? A gente faz isso de cortesia, eu criei isso aí, é um sistema bastante simples, mas ele vai te entregar essa informação. É a primeira que você precisa ter. Não é? Existem ótimas plataformas pagas no mercado, não é? Mas não justifica você não ter. No mínimo, você tem que controlar pela vez, anotar ali pela vez, contar quantos atendimentos foram feitos no dia. Por quê? Você vai ter a primeira informação, não é? Você vai ter a primeira informação. Qual é a sua taxa de conversão? E taxa de conversão a gente monitora, a gente trabalha, a gente pode melhorar descobrindo motivos de perda de venda, né? E analisando cada elemento da equipe, e você começa a ver onde é que estão as distorções. Então a primeira estratégia para você otimizar, para você melhorar resultados de venda, é monitorar tráfego, até porque isso vai direcionar o seu planejamento de marketing. Muitas vezes eu vejo o lojista investindo em marketing, muita preocupação em fazer divulgação, redes sociais, chamando influencers. Claro que isso é ótimo, isso é bom, divulgar, a loja é boa, mas aí você vai olhar a taxa de conversão. O que é especificamente a taxa de conversão? É a quantidade de vendas fechadas na proporção de clientes que entram na loja. Então você vê lá, entrou 100 clientes na loja e fez 35, 40 vendas. Né? O que isso está me contando? Que a taxa de conversão está entre 35% e 40%. Significa que de cada 10 clientes que entram na loja, 6 estão saindo sem comprar. E aí, se você investe em marketing, se você investe na divulgação e trazer mais clientes para dentro da loja, você só vai aumentar o desperdício. Concorda comigo? Você só vai aumentar o desperdício, porque os clientes estão entrando, mas estão vazando pelo meio dos dedos. Então, a primeira estratégia é, eu preciso medir, monitorar essa informação e fazer um diagnóstico, descobrir por que eu estou perdendo venda, quais são os motivos de perda de venda. Eu já vou falar sobre eles, inclusive sobre mix, sobre estoque, sobre plano de pagamento, sobre capacitação da equipe. Não é? Tudo isso é possível. Basicamente, por que eu perco venda? Não tinha mercadoria que o cliente procurou, preço, o cliente achou muito caro, estava só olhando, veio só fazer uma troca, quem tem crediário na loja veio só pagar, enfim.
não é? Ou não aprovou o pagamento, não passou o cartão, ou se era crediário, não aprovou o cadastro do cliente. Basicamente são esses os motivos de perda de venda. Tanto que você, quando você começa a monitorar, você vai descobrir e você vai ter percentuais estatísticos, não é? Você vai ter um dado estatístico por cada motivo de perda de venda. Exemplo, na minha loja eu perco venda por causa de cliente só olhando, cliente que entrou na loja, não é? A vendedora abordou, o cliente falou que só estava olhando e ela não conseguiu converter. E aí, qual é o percentual na minha loja que eu tenho? A pergunta que a gente sempre faz, qual é a média do mercado? A do mercado eu te informo, eu tenho quase 4 mil, então de 4 mil lojistas na minha plataforma que usam. A gente tem estatística. A média do mercado, em torno de 12, 13% de clientes que entram na loja e não compram. São clientes que estão só olhando, conhecendo a loja, está sem cartão, o cartão está estourado, está sem dinheiro, mas ela entra para olhar, ela estava passando, ela quer ver o que tem de novidade e tal. A hora que ela receber ou a hora que ela pagar o cartão, não é? Ela vem na loja comprar, então ela já viu, já conheceu, tá. Então naquele momento dificilmente você vai conseguir converter, é o cliente só olhando, não é? Existe estratégia, eu tenho um vídeo no meu canal, inclusive no YouTube, onde eu explico como lidar com esse cliente, porque geralmente é um cliente mais complicado, porque a vendedora aborda, o cliente diz que só está olhando, e aí se você fica perto, o cliente acha que você está cuidando, né? Se você põe pressão, o cliente vai embora, porque ele não tem condições de comprar naquele momento, percebe? Está sem dinheiro, o cartão está sem limite, alguma coisa assim, não é? Então a gente precisa monitorar para capacitar o time. Então o primeiro aspecto, eu preciso medir. Porque isso vai definir, se você está realmente, não, Hermelino, olha, eu medi, estou anotando direitinho, minha taxa de conversão está 65%. Cara, está excelente, está muito boa. Qual que é o problema? Você pode ter duas outras variáveis aí. Primeiro, então a sua taxa de conversão está ótima, não é? 65%, se você anota direitinho, todos os clientes que entram e todos os atendimentos, então ou você está com pouco cliente entrando dentro da loja, ou o seu ticket médio está muito baixo. E aí vem a segunda variável que você tem que observar e como você vai otimizar para subir ticket médio. O que é ticket médio para quem tem dificuldade em entender? Ticket médio é o valor médio das vendas fechadas, é o valor, não é peças. Né? Eu já vi lojista confundindo ticket médio com PA. PA é peças por atendimento, que eu já vou falar de PA, PU e outros valores e outros indicadores. Né? Então vamos lá, o que é o ticket médio? Eu vendi R$1.000 hoje. Quantas vendas você fez? Eu fiz 10 vendas. Então se eu dividir 1.000 por 10, né, vai me contar que em média as minhas vendas estão no valor de R$100. Significa que quando eu vendo, em média eu vendo R$100. Não é isso? Isso é o ticket médio. Os sistemas especializados entregam essa informação. Ticket médio, PA, peças por atendimento. Quantas peças em média eu coloco quando vendo? Não é? PU, venda com peça única. Quantas vendas foram feitas na loja hoje que só foi uma peça? Não é? A gente chama esse indicador de PU. Pouquíssimos sistemas têm essa informação, não é? Quem é do segmento de calçados e roupas sabe que a gente tem a parceria com a Data System, né? Eles não estão patrocinando não, mas eu indico aqui porque a gente sabe da dificuldade que é você ter um sistema que entrega essa informação, os indicadores para você. Então, como é importante você saber o tráfego, a sua taxa de conversão, não é? O seu ticket médio, porque se eu estou convertendo muito bem, não é? O que eu tenho que melhorar? Eu tenho que trazer mais clientes para a minha loja e aqueles que estão comprando, eu preciso subir o ticket, vender mais. Não é? E aí é que vem, o que eu preciso fazer para vender mais para esses que já estão comprando? Ou seja, subir o ticket. Não é? Ou vender peças mais caras, ou vender mais itens quando o cliente compra, ou essas duas coisas em conjunto. Mas para isso eu também preciso monitorar. Não é? Mas vamos voltar ao movimento da loja. Não, Hermelino, olha, eu medi aqui, a minha taxa de conversão está 40%. Cada 10 clientes que entram, 4 estão comprando, 6 estão saindo sem comprar. Você vai descobrir, não é? Estão perguntando, Edeilza, a live vai ficar salva no YouTube, tá? Eu vou dar as instruções, tá? No começo aqui da live já tem e depois quem quiser assistir a live gravada vai estar no canal do YouTube, tá? Numa playlist lá só de lives do Instagram, beleza? Então vamos lá, vamos concluir esse raciocínio. Se você está com uma taxa de conversão de 40%,
Acompanhe o raciocínio. Aí você vai descobrir por que você perde venda. Você vai ter os indicadores médios da loja. E aí você vai pegar os elementos da equipe, os vendedores, e vai ver aqueles que estão com distorção, que estão fora da média. Exemplo, a minha taxa de perda de venda por falta de mercadoria é 10%. Exemplo, estou chutando um número aqui. Né? Então 10% das minhas vendas é por falta de mercadoria. O cliente entrou procurando um determinado produto que eu não tinha. Né? E aí a média é 10%. Aí você vai olhar, vai ter vendedora na loja com 20% de perda de venda por motivo de falta de mercadoria. Aí você olha para o seu estoque, o estoque está lá em cima. Né? Aí você fala assim, gente, por que vocês estão perdendo venda por falta de mercadoria? É porque eu não sei vender, eu não sei fazer a venda alternativa. Então eu vou identificar primeiro, objetivamente, quais são as vendedoras, os vendedores na minha loja que estão com dificuldade naquele fundamento, que estão perdendo venda por aquele motivo. Isso a gente treina, a gente ensina. Não é? Quando o cliente chega procurando determinado produto, inclusive eu tenho um vídeo no meu canal, no YouTube, onde eu conto uma história que aconteceu comigo, num cliente que eu treinei a equipe. Né? Eu cheguei procurando um sapato de uma determinada marca e a vendedora, né, me disse que eu tinha sorte, que ela tinha recebido aquele dia sapato, dá para eu sentar ali, ela foi lá, buscou e eu mostrei, quero desse modelo. Ela foi e trouxe outros modelos, falou, menino, olha, seu estilo, combina com você, do jeito que você se veste, não é? Bota no pé, experimenta esse aqui que eu acabei de receber, uma coleção nova, bem no formato que você gosta e tal, né? E eu provei e gostei do sapato, acabei comprando e tal. Depois eu lembrei, falei, mas e esse modelo que eu cheguei procurando? Aí que ela foi me informar que estava em falta. Esse aí eu estou em falta. Entenderam? E ela me vendeu. E eu fiquei triste? Não, eu fiquei feliz, ela me convenceu. Eu comprei um sapato que me agradou, né? Até inclusive mais caro do que aquele que eu cheguei procurando. Percebe? Isso é a venda alternativa. A gente treina, não é? Porque o que a gente vê acontecer na loja? O cliente chega procurando determinado produto ou determinada marca que ou você não trabalha ou realmente você está em falta. E o que elas falam? Eu estou em falta, infelizmente, não é? Eu estou em falta, sabe? E aí perde a venda, o cliente vai embora. E às vezes com ótimas alternativas dentro da loja, o cliente não conhece. Às vezes a própria equipe não conhece a loja, as lojas grandes, nem a própria equipe conhece tudo que tem lá dentro. Né? Imagina o cliente. Então, trazer o cliente, apresentar o departamento, peraí, vem cá, deixa eu só te mostrar, tira a pressão da venda, com habilidade, sabendo abordar, interagir com o cliente, estabelecer empatia, entender o que o cliente valoriza no produto. Os clientes compram os mesmos produtos por motivos diferentes, por vaidade, então valoriza muito a marca, muito a aparência, outros valorizam a praticidade, a economia e assim por diante. Os clientes compram os mesmos produtos por motivos diferentes. Então, as vendedoras, os vendedores estão treinados para descobrir, para fazer uma sondagem de qualidade que seja interessante, que demonstre interesse para o cliente. Isso é tudo de bom. Os clientes adoram quando chegam numa loja e encontram uma vendedora, um vendedor que sabe, vamos se empenhar, que entende como que você gosta, o que você quer. Não, vem cá, eu vou procurar e vai derrubar o estoque aqui, mas vai encontrar uma coisa legal para você, não é? Do jeito que você gosta, vai encontrar um plano de pagamento que vai, sabe, ficar do jeito que você tem condições de levar, de pagar. Ou seja, os clientes adoram quando encontram isso. E isso é capacitação, é treinamento. Mas eu só vou focar em cima disso aí se eu descobrir, se eu fizer um bom diagnóstico. Eu só consigo dar o remédio certo se eu fizer o diagnóstico. Então eu tenho que monitorar tráfego, a minha taxa de conversão e, nesse conjunto, o meu ticket médio. Percebe? Então, bom, se eu descobrir que o meu tráfego está razoável, a minha taxa de conversão está baixa, o que eu preciso trabalhar? A taxa de conversão, elevar a taxa de conversão. Veja só comigo uma conta que eu sempre faço com os lojistas. Se você está com 40% de taxa de conversão e consegue, por conta desse monitoramento, do acompanhamento, da capacitação do time, não é? Ensinando como é que contorna essas principais objeções, você vai ver que vendedores perdem venda por motivos diferentes. Não é? Grande Alex, seja bem-vindo, meu amigo, Alex da Data System. Eu estava recomendando aqui, Alex, não é? Falando que esses indicadores, para quem é do segmento de calçados e roupas, tem que ter um sistema especialista. A gente vê como os clientes, como os lojistas sofrem, porque não tem a informação na mão.
não é? E eu vou destrinchar aqui, falar de alguns indicadores que são estratégicos e que fazem a diferença na hora de você dar foco. E isso é que modifica o resultado de uma loja. É impressionante, não é? Boa noite a todos que estão entrando aqui. Fiquem comigo aqui que já vou abrir para perguntas, tá? E aí vou responder as perguntas que vocês estão me fazendo. Mas vamos lá, vamos entender isso que eu estou dizendo. Se você tem uma taxa de conversão de 40% e consegue subir para 50%, é um quarto, é 25% de crescimento só nesse fundamento. Como é que você resolve isso? Descobrindo quais são as principais objeções que estão impactando, os motivos de perda de venda e capacitando o time, capacitando a equipe, dando esse feedback, mostrando. A equipe adora. Quem é vendedor de uma loja, as vendedoras adoram quando você mostra, olha, vai aqui que você vai converter. E elas vão para cima, trabalham esse fundamento e conseguem converter mais. Não é? Elas pegam pilha, elas se motivam. Eu vou falar um pouquinho mais sobre motivação, o que é engajamento de equipe, como é que a gente faz com que a equipe, sabe, pegue pilha, se engaje realmente. Não é fazendo reunião e dizer assim, gente, tem que melhorar, vamos melhorar o ticket, vamos melhorar isso é besteira, é perder tempo e encher o saco de vendedor. Não é assim que a gente resolve, é dando feedback objetivo. Concorda comigo? Agora, para isso você precisa ter a informação, para isso você precisa fazer o monitoramento. Então, o primeiro fundamento é esse: tráfego. Vou medir minha taxa de conversão, vou descobrir por que eu perco venda e vou trabalhar em cima. Por último, dentro desses 3 fundamentos, o meu ticket médio. Como é que eu melhoro o ticket médio? Ticket médio, como é que eu faço com que os meus clientes comprem mais? Não é? Valéria está me fazendo pergunta aqui. Já, Valéria, eu vou responder exatamente isso aí. Isso aí é ponto de equilíbrio. Então vamos lá. Quando você começa a analisar, você vai ver que para você otimizar ticket médio, tem 2 caminhos: ou vender coisas mais caras, produtos mais caros, ou conseguir colocar mais itens na venda, melhorar o PA. Concorda comigo? São 2 indicadores: ou eu melhoro o PA, ou seja, consigo colocar mais peças por atendimento, por venda fechada, ou eu consigo otimizar o valor médio do item vendido. Ou seja, eu consigo monitorar. Como é que eu descubro, se o seu sistema não tem essa informação, como é que eu descubro o valor médio do item vendido? Eu vou dividir o meu ticket médio pelo PA, não é? Então, meu ticket médio é R$150, né? Ou seja, eu vendi R$1.500 e fiz 10 vendas. Eu dividido 1.500 por 10, então o valor médio da venda realizada é 150. Qual é a média de itens por venda? Está indo em média 3 peças, por exemplo, 3 itens por venda. Eu dividindo 150 por 3, eu vou apurar o valor médio do item vendido. Por que eu faço isso? Porque tem vendedor que fica muito em produto promocional. Aí vende, soma, não dá nada. Por quê? Porque o ticket não sobe, porque fica muito em produtos promocionais. Então tem que trabalhar PA, tem que trabalhar ticket médio e valor médio do item vendido, para poder dar esse feedback e orientar. Por onde que você começa a mostrar minha vendedora? Minha vendedora não comece pela promoção, porque elas tendem a começar pela promoção. O cliente chega na loja, eu queria dar uma olhada em blusa, eu estou com essa aqui na promoção, e já começa pela promoção, não é? Ao invés de fazer uma boa sondagem, entender. O cliente gosta de coisa boa, de coisa cara, não é? Às vezes não compra porque não quer. O cliente não gosta de fazer mau negócio, mas paga 3 mil num relógio, tira foto no Instagram, só está o relógio. Não é? Paga 5 mil no óculos, compra o último modelo do iPhone e você vê que a pessoa quer mostrar, ela tem prazer em exibir. Então, às vezes não compra porque não tem condições, ou porque o vendedor, a vendedora não criou a condição para ela comprar. Concorda comigo? E aí é que entra plano de pagamento. Esse é um aspecto que eu gosto de bater e é preciso entender. Se você é lojista, se você quer melhorar resultado, entenda o que eu vou dizer agora. Isso é o que faz a diferença entre você bombar, entre você crescer as suas vendas, fidelizar os seus clientes e engajar o seu time e você ter dificuldades. Plano de pagamento. O que significa? Preste atenção, fica comigo, entenda o que eu vou dizer agora, que isso é estratégico na sua operação. Quem vende à vista vende pouco. A pior venda que você faz na sua loja é a venda à vista. Então, quando eu digo isso, lojista tem
tem um ataque cardíaco, né? Quando eu estou em palestra, quando eu estou Aliás, agora dia 22 em São Paulo, a Data System está organizando o meu PAGL, o Programa Avançado de Gestão de Loja. Quem for cliente da Data System, entre em contato com eles aí, que são poucas vagas, viu? Não sei se ainda tem vaga. Entre em contato com eles dia 22 em São Paulo. Se você é de São Paulo, se você vai estar em São Paulo fazendo compras, né? Dia 22 agora é o dia todo, tá? É um seminário, um workshop, tá? O meu PAGL, Programa Avançado de Gestão de Loja. A gente vai aprofundar tudo isso que eu estou dizendo aqui na prática, não é? Porque tudo impacta. Se o seu estoque está errado, não adianta falar de vendedor, não adianta falar de plano de pagamento, não adianta pôr plano de pagamento se você não organizar o seu financeiro, não é? Porque aí você vende a prazo, como é que você paga as contas? E como é que você paga o aluguel? Como é que você vai pagar a folha de pagamento? Concorda comigo? Então eu preciso olhar de maneira integrada, eu preciso entender como é que funciona a gestão da loja, para não perder oportunidades. Por isso que eu digo, primeiro eu preciso entender, quem compra à vista compra pouco. Então eu preciso monitorar o meu ticket. Então primeiro eu falei de ticket médio, geral, global. Depois eu tenho que fazer o ticket médio por plano de pagamento. Eu preciso separar. Quando eu vendo em dinheiro, eu vendo no Pix, eu vendo no cartão de débito, eu vendo no cartão de crédito para data, eu vendo no cartão de crédito parcelado em 2, em 3, em 5, enfim, nos planos de pagamento que você tem dentro da loja, não é? Se você monitorar o ticket por plano de pagamento, você vai descobrir que o pior ticket, o ticket mais baixo que você tem dentro da loja é quando o cliente paga em dinheiro. Então você tem duas coisas aqui que são terríveis. Quando o cliente compra à vista, dinheiro e débito, né? Dinheiro, débito e Pix, né? O pagamento à vista, o ticket médio é o mais baixo da loja. Então você vende e você vê que o ticket médio é 70, 80, 90 reais, dependendo do perfil da loja, não é? Porque quando o cliente paga em dinheiro. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, cliente que compra à vista quer desconto, quer preço, só valoriza preço. Então, o que acaba acontecendo? Os clientes vão te apertar. Não, eu quero desconto. Quanto é que você vai me fazer? Eu vou pagar à vista. E a primeira coisa que ele vai derrubar é o seu markup. A sua margem começa a ir para o espaço. Então, primeiro, é um cliente que compra pouco. Geralmente, o ticket médio, quando a venda à vista, é baixo. Segundo, o cliente quer desconto e vai baixar a sua margem, vai derrubar a sua margem. Então, você começa a ter que vender muito mais, fazer mais vendas. Por quê? Porque o valor médio da venda realizada cai e junto com isso, cai também a sua margem. O que vai acontecer de consequência é sua despesa fixa sobe, não é? Como é um pouco mais complexo isso, eu não vou entrar nessa seara, não, porque uma live é pouco para a gente falar sobre isso, né? No meu canal do YouTube eu tenho um vídeo lá, eu explico, aprofundo isso aí, análise de vendas a prazo. Quem tiver interesse, entra lá e dá uma olhada, que eu tenho um vídeo lá que eu explico isso aí, bastante detalhado, um papo com lojista, onde eu aprofundo. Mas acompanhando aqui. Então, se eu quero vender mais, uma das primeiras estratégias que eu tenho que trabalhar com o meu time é sinalizar minha vitrine, é destacar o produto, colocar não o preço do... Veja bem, uma calça de 199, se eu parcelo em 10 vezes no meu cartão de crédito, não é? Eu falo, é R$19,90. Eu ponho na etiqueta, R$19,90, 10 vezes. Não é? O cliente olha e vai falar, só... Pois é, sabe aquele tênis de 499? É R$49,90, parcelado em 10 vezes. Aí você vai falar, mas Hermelino, como é que eu faço? Eu vou vender, eu tenho que repor, eu tenho que comprar, eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar minha folha de pagamento. Aí eu pergunto para o lojista, você dá desconto para venda à vista? Ah, eu dou. Quanto você dá? Ah, eu dou 5%. Ah, eu dou 7%. Olha, se for uma venda boa, eu dou até 10%. Né? Você dá desconto à vista, você que está me vendo agora, escreve aqui, eu vou esperar. A gente tem um delay, eu vou esperar. Qual é? Você dá desconto para venda à vista? Escreve aqui para mim, qual é o percentual que você dá, se eu tiver na sua loja, se eu for fazer uma compra boa, eu vou pagar em dinheiro, vou pegar aqui, fui no banco, saquei, estou com as notas aqui, e eu vou pagar para você em dinheiro. Eu quero saber o seguinte, quanto você me dá de desconto? Vamos lá, comenta aqui comigo. Quanto que você me dá de desconto? 10% à vista está dando. Ó, a loja Pimentinha dá até 15%, a Bárbara dá de 10 a 20%, a Gilmara dá 7%, a Louco de Store dá 10%, Margarete 10%. Agora eu vou fazer uma conta aqui, vou fazer uma conta para vocês. A Pimentinha dá 15%, a Raquel dá 10%, né? A concorrente dá 20%. Fica comigo aqui e presta atenção.
Max Luiz dá 10, a Store Multimarcas dá 15, o João Pé Duro dá 5, a Érica dá 10, tá, legal. Olha, vocês é que estão me contando aqui, ok? Beleza, agora fica comigo. Se você entender esse raciocínio que eu vou fazer agora, aqui, tá? Essa live já vai valer uma consultoria, eu vou entregar o mapa da mina, eu vou entregar o pote de ouro na sua mão, agora, tá? Entenda o que eu vou dizer aqui. Imagina, primeiro, o lojista hoje, ele tem que saber trabalhar, não só comprar e vender mercadoria, ele tem que entender de gestão financeira, gestão estratégica, tem que entender de marketing, né? Então vamos entender um pouquinho aqui esse raciocínio. A taxa de antecipação, se você vender em 10 vezes, primeiro, vamos começar do começo. Como que eu calculo o prazo médio de uma liquidação? Exemplo, se eu comprar em 30, 60, 90 de um fornecedor, qual é o prazo médio de pagamento? 60%. A Lid comentou aqui, a Lid Santos, que não dá desconto. Eu já vou chegar aí, Lid. Tá. Então, se eu compro em 30, 60, 90, meu prazo médio é 60. Se eu vendo, por exemplo, para o meu cliente em 5 vezes, né, como que eu calculo o prazo médio? Eu calculo assim, eu somo o primeiro mais o último, porque os intervalos são regulares, são fixos, então eu posso fazer essa conta. O que você faz? Soma o primeiro com o último e divide por 2. Então, se eu vender em 5 vezes no cartão, qual é o prazo médio? Eu somo 1 mais 5, vai dar 6. Dividido por 2 vai dar 3. Então significa que se eu vender em 5 vezes parcelado no meu cartão de crédito, na minha loja, eu parcelo, exemplo, vamos pegar 5 aqui para calcular. Eu vendi em 5 vezes. Qual é o prazo médio? 3. Significa o quê? É como, em 5, onde é que está a metade? Está aqui, não é? Seria como se eu antecipasse 2 e atrasasse 2. Então é como se eu pagasse tudo com 3 meses ou com 90 dias. Ok, entendendo isso, entendendo o prazo médio, então se eu vendo em 5, o prazo médio é 3. 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. E se eu vender em 6, o prazo é 6 mais 1, 7, dividido por 2, 3,5. E se eu vender em 10, 10 mais 1, 11, dividido por 2, 5,5. Beleza. O Marcelo está dizendo aqui uma coisa que eu preciso dizer, ele está colocando valor mínimo de parcela. E é aqui que eu vou entregar o ouro para vocês. Prestem atenção. Imagina que eu vendi em 6 vezes. Então, 6 mais 1, 7. Eu estava falando de 5, né? Vamos continuar no exemplo. Você vendeu em 5 vezes. 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. Vamos admitir que sua taxa do seu cartão de crédito, da sua administradora, está cobrando 2% de taxa de antecipação. 2% ao mês. Então, se você vendeu em 5 vezes, quanto é que você vai pagar de juro? Quanto é que você vai pagar de desconto para você receber à vista? Então, eu vendi em 5 vezes no meu cartão, passei a venda em 5 vezes, a minha administradora, a operadora de cartão de crédito, a adquirente, ela me cobra 2% de taxa, é menos que isso, tá? Mas vamos admitir que ela está cobrando 2% de taxa de antecipação ao mês. Quanto é que eu vou pagar de desconto para receber à vista? Ora, se o prazo médio é 3 e ela cobra 2% ao mês, é só eu multiplicar a taxa vezes o prazo médio. Então, é 2% vezes 3 meses. Quanto que dá de desconto? Quanto que é 2 vezes 3? É matemática elementar básica. 2 vezes 3 dá 6. Então, veja bem, raciocina comigo. Então, significa que se eu vender em 5 vezes no meu cartão, né, na minha loja, eu vender em 5 vezes no cartão de crédito e receber à vista, a administradora vai me cobrar em torno de 5, 6% de desconto. É isso? É isso. Aí eu pergunto, você dá desconto para venda à vista? Dou quanto? 10, 15, 5, 7, mas não dou 5 para poder receber à vista da minha administradora de cartão de crédito. Não faz sentido. Aprenda a fazer conta, faça essa conta, simule, bota no Excel, faz no papel, pega a calculadora,
Quem conhece HP, sabe fazer cálculo financeiro, de fluxo financeiro, faz essa conta. Percebe? E aí você vê que você está dando desconto, 5, 10, 15% de desconto para venda à vista, não é? E não paga. Tem gente que fala, não, eu não antecipo de maneira nenhuma, eu não pago juro, eu não pago taxa. Não é? Eu digo, você paga, só que você paga para o cliente, você dá 10% de desconto, ou então faz promoção, 30% de desconto à vista, né? Faz as campanhas aí. O que você vai derrubar? Vai derrubar o ticket médio. Quem compra à vista compra pouco. Monitora, eu desafio vocês. Façam isso aí na loja, monitora, anota, pega se o seu sistema não entrega essa informação, faz isso, monitora, pega os seus caixas e separa, faz na mão, faz a diferença. Absoluta maioria das pessoas querem sucesso, querem, né? O único lugar que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário, eu não conheço outro lugar, não é? Que a letra S vem antes da letra T, não é? Então, o sucesso é consequência de trabalho, é sentar a bunda na cadeira, pegar ali, mapear isso, entender, e aí você vai perceber, não é, que a venda a prazo puxa ticket. Então não adianta eu dizer para o meu vendedor, para a minha vendedora, que tem que melhorar o PA, que tem que colocar mais itens na venda, que tem que vender itens mais caros, se você não dá a ferramenta. Então você precisa acertar o estoque, você precisa acertar o layout da loja, fazer uma vitrine bacana, comunicar, ter as suas redes sociais bem trabalhada, bem produzida, trazendo o cliente na loja. Então você gera tráfego, aí você trabalha, monitora para você medir a sua taxa de conversão e aí o seu ticket médio. Dá feedback para a equipe, treina como é que aborda o cliente, como é que abre a venda, organiza as redes sociais, o seu WhatsApp Business, monta catálogo, manda para os clientes, não é? Tem que ter alguém ali para responder imediatamente, o direct do Instagram, não é? Fazendo esse trabalho, aí você vai gerar tráfego, não é? Aí você vai trabalhar a conversão, e aí vai trabalhar ticket médio, ensinando a equipe a vender, a trazer. E aí eu vi aqui alguém comentando sobre o valor mínimo de parcela. Gente, isso é uma besteira, isso é uma bobagem, isso é uma barreira que você coloca para impedir o cliente de comprar. Eu já vi cliente, eu vi isso, eu estava dentro de uma loja, uma rede que eu fui dar consultoria, e eu estava numa das lojas no interior de São Paulo. E eu estava do lado da operadora de caixa e eu vi a cliente chegar com a mercadoria ali no caixa para finalizar, fazer o check-out, e a cliente, a operadora de caixa ali somou e tal, e aí deu, sei lá, 200 e pouquinho, né? E aí a cliente tirou o cartão e falou assim, você parcela no cartão? Ela falou, parcelo. Ela falou, então divide em 5 para mim. E aí a operadora de caixa falou assim, o valor mínimo da parcela é 80. Né? Então só posso dividir em 3 para você. Adivinha o que a cliente fez? Tirou a mercadoria. Você só divide em 3? Então deixa esse aqui, esse aqui eu não vou levar não, vou levar só esse aqui. Entendeu? Venda feita, a vendedora queria morrer, fala assim, eu faço um puta esforço aqui, levo o cliente para o provador, trabalho, coloco, né, agrego itens na venda, para chegar no caixa, não, a parcela mínima é 50, é 80, então, né, tira isso, remove barreira e estimula os clientes. Eu já vi o contrário, eu estava dando consultoria para uma rede de lojas também, eu estava, né, dentro da loja, implantando, e aí agora eu quero comentar, nós tiramos o desconto, eles davam até 20% de desconto, né, para os clientes pagarem à vista. Remove isso, tira isso. Mas os clientes estão acostumados, eu vou lá na loja, eu fico lá, eu vou provar para vocês, chama para mim, eu atendo o cliente, eu boto a mãozinha no ombro, não, vem cá, senta aqui, né, vamos conversar. E aí eu fui para dentro da loja e a gente começou a mostrar, e sabe o que eu via? Lá nós implantamos parcelamento em 10 vezes, como a Lid faz aqui, né? Comentou, parcelada em 10 vezes sem juros no cartão e sem desconto à vista, porque estimula o cliente, ao invés do cliente ir para o à vista, cliente à vista não é seu cliente, ele quer preço, o dia que seu concorrente está mais barato ele vai comprar lá, ele não é fiel, não é? Cliente que é fiel da loja, ele quer parcelamento, ele quer comprar bastante, percebe? O cliente que foca só em preço nunca é seu cliente, ele não é cliente da loja, ele é cliente de preço. O outro está mais barato, ele vai comprar lá. Ele não valoriza a sua estrutura, o investimento que você faz na capacitação do seu time, o mix adequado que você tem, um layout legal, uma vitrine bacana, a sua comunicação, não é?
o trabalho que você tem para comprar legal, para ter mercadoria boa dentro da loja. O cliente, você joga tudo fora porque o cliente só valoriza preço. Quando o cliente vai para a vista, isso tudo vai para o lixo. Então, como é importante trabalhar esses fundamentos? Então, voltando aqui, nesse exemplo que eu estava dando, o que aconteceu? Eu estava no caixa também, ali do lado do caixa, e a vendedora não soube trabalhar, porque plano de pagamento é no provador que você trabalha, não é? Trabalhando com a cliente, você fala, não, eu vi que você gostou, olha, prova, não é? Eu parcelo isso aqui, olha, isso aqui vai aumentar R$10 na parcela, não é R$100, é 10, é R$8,90 que vai aumentar, uma blusinha de 89, é R$8,90 que aumenta, e você gostou dela também, leva junto, tal, não é? Percebe o que eu estou dizendo? A cliente, ela aceita provar, e você sabe que se gostou, ela não quer deixar ali, ela quer levar. É a hora que você faz conta, divide, pega a calculadora, olha, eu vou dividir isso aqui em 10 para você, olha, dá 10 de 49, não dá 490, não dá 650, dá 10 de 65, não é? E aí você parcela e a cliente vai comprar muito mais, você vai derrubar suas despesas fixas, você vai puxar a ticket médio, você vai girar muito mais mercadoria dá lucro quando entra e sai, mercadoria quando entra é conta para pagar, é BO, é problema, é investimento que você fez que vai depreciar, que tem um custo de estocagem, que tem riscos para você estar ali com aquela mercadoria. A mercadoria é boa quando ela entra e sai, então você tem que potencializar esse movimento, não é? Enfim, percebe o que eu estou dizendo? E aí se você souber fazer, entender essas contas, não é? Você vai potencializar. Eu anotei aqui, eu estou vendo que o tempo está. Eu prometi que ia responder para vocês, né? Eu vou voltar aqui, vou pegar algumas perguntas e vou responder para vocês. Mas eu quero falar sobre motivação de equipe. A gente tem que entender o seguinte: não adianta quem vai converter resultado. Então você tem que ter uma boa estratégia. Você tem que ter ferramenta e capacitar o time, não é? E dar feedback, acompanhar. É como um maestro na frente de uma orquestra. Você não adianta ter uma partitura espetacular, não adianta você ter os melhores instrumentos, não adianta você ter músicos altamente capacitados se você não reger. Então, não importa, a orquestra a Filarmônica da Alemanha, de Berlim, é uma das mais importantes do mundo, tem um maestro ali na frente. A Filarmônica de Nova York, a Filarmônica de São Paulo, percebe? As melhores orquestras têm um maestro ali, precisa do maestro regendo, distribuindo as tarefas, dando o ritmo, né? A hora que começa, sabe? Agora é você, o ritmo é esse, então precisa distribuir, precisa dar feedback, como isso é importante. Então eu vejo, as equipes não têm feedback, não sabem como é que está o PA, como é que está o ticket médio, quantas vendas está vendo, não tem a meta bem calculada, precisa ter meta atualizada, sabe? Todo dia. Vou dar um exemplo rápido aqui, não é? Por exemplo, vamos admitir que a meta de uma vendedora, ela vai trabalhar 25 dias do mês, não é? 5 dias de folga, vai trabalhar 25. Ok, a meta dela é 50 mil. Então, se eu divido 50 mil por 25, a meta diária dela é 2 mil. Concorda comigo? Não é? Então, a meta diária dela é 2 mil. Aí, hoje, ela trabalhou, vendeu 1.500. Sabe o que ela vai pensar? Amanhã ela vai dizer assim, eu tinha que vender 2 mil, aí eu vendi 1.500 ontem. Quanto que eu tenho que vender hoje? Os 2 mil de hoje, mais os 500 que eu fiquei devendo ontem. Então hoje eu tenho que vender 2.500. Aí ela trabalha e vende 1.800. Aí no terceiro dia ela vai falar, nossa, olha, primeiro dia eu fiquei devendo 500. Segundo dia eu fiquei devendo 200, então eu estou devendo 700 e a minha meta diária é 2 mil. Então hoje, no terceiro dia, ela vai dizer assim, hoje a minha meta é os 2 mil de hoje mais os 700 que eu estava devendo. Sabe o que vai acontecer? Ela vai desistir, porque se nem os 2 mil ela estava conseguindo vender, quanto mais ela vai acumulando isso, ela vai olhar e vai achar que a meta é uma coisa intransponível, porque ela está calculando errado, porque não tem feedback de gerente todo dia dizendo, olha, a tua meta atualizada é essa. E como é que você faz isso? Meta é saldo da meta dividido pelo saldo de dias. Então, vamos voltar no começo aqui. O exemplo que eu estava dando, a meta era 50 mil, essa vendedora ia trabalhar 25 dias, portanto a meta diária dela era 2 mil. Ela trabalhou hoje e vendeu 1.500.
Quanto que ela vai ter que vender? Bom, ela tinha que vender 50, vendeu 1.500, 50 menos 1.500 vai dar 48.500. Ela ia trabalhar 25 dias, agora ela vai ter que trabalhar 24. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir 48.500 por 24, vai dar 2.000 e, sei lá, 20 reais. Estou fazendo conta de cabeça aqui. Percebe? E não 2.500 como ela imaginou. Então é o saldo da meta pelo saldo de dias. E isso é meta atualizada diariamente. Então quando você vai trazendo isso para o time e vai dando esse feedback, vai mostrando o ticket médio, o valor médio do item vendido, né? PA, PU. PU é vendas com peça única. Por quê? Porque quando a gente fala de PA, a gente está falando de média. Então, teu PA está 3. Significa o quê? Que em média, quando você vende, você coloca 3 itens. Não é? Eu já vou começar a responder aqui, vou só concluir esse raciocínio aqui e aí eu volto. Por que é importante então ter o PU? Porque às vezes eu pego uma venda e tem 10 itens na venda, não é? E aí o que vai acontecer? Vai distorcer a minha média. Então média, tem até uma frase interessante que ela mostra isso, que diz o seguinte, se você botar a cabeça no forno e o pé no freezer, e medir a temperatura da barriga, vai estar normal. Por quê? Porque um vai equilibrar o outro. Você vai estar morto ali, não é? Mas a temperatura vai estar normal. Percebe o que eu estou dizendo? Então, cuidado com média. Então, média é importante, é uma referência, mas ela sozinha pode te induzir a erro. Então, é importante você contextualizar. Aí tem um outro indicador que junto, quando você encosta com a média, que vai te mostrar, no caso do PA, que é o PU. O que é PU? Vendas com peça única. Você tem que ter meta também. Então, e deixar isso de feedback para a galera, eles vão começar a entender quanto é que está o primeiro, quantos clientes atendeu, como é que está a sua taxa de conversão, como é que está seu ticket médio, como é que está seu PA, como é que está o seu PU, como é que está o seu valor médio do item vendido e especialmente a minha participação de venda à vista e venda a prazo nos planos de pagamento, porque é isso que vai criar os diferenciais para que consiga puxar, colocar mais itens, converter mais vendas, vender itens mais caros e fidelizar cliente. Percebe? Porque cliente adora comprar. Enfim, já deu 50 e tantos minutos aqui de live, né? Eu tinha trocentas coisas aqui ainda para falar, mas eu vou responder aqui, tem muita pergunta interessante aqui que eu vi passando, né? Primeiro, tem muita gente me perguntando se a live vai ficar gravada. Eu vou deixar essa live, todas as lives do Instagram vão ficar hospedadas no meu canal do YouTube. Então você entra lá no Falando de Loja do YouTube, vai ter uma playlist, tá, com todas as lives do Instagram. Então vão estar lá no YouTube. YouTube eu tenho os vídeos organizados, né? A gente sabe que quando você está no feed aqui do Instagram, você não vai ficar olhando o vídeo de 50 minutos, mas lá no YouTube tem, né? Então, vai ficar gravada? Sim, no canal do YouTube, não aqui, lá no YouTube. Lá tem vídeo para você trabalhar e etc e tal, né? Eu tinha falado que eu ia dar um comunicado para vocês. Nós estamos aqui, veja bem, você que está aqui agora assistindo a live, que está fazendo conta, que está acompanhando, que está fazendo pergunta, é você que faz a diferença, não é? Então, a gente tem que capacitar o nosso time. Eu estava falando aqui sobre plano de pagamento. Se você não entender de financeiro, não fizer uma boa gestão de estoques, gestão de categorias e estoque, para você estruturar, a gente chama de estrutura mercadológica de produto. Se você não entender de financeiro para fazer um bom planejamento, você fica entregando ouro para o bandido. Você fica limitando venda porque não sabe fazer cálculo financeiro. Não é? Como é que você tira um DRE? Uma análise econômica e uma análise financeira. São diferentes, são visões diferentes que vão te levar a tomar decisões mais corretas. Não é? Então, isso tudo é possível. Como que você faz isso? Eu lancei uma promoção agora na minha plataforma vitalício, que é o Exclusive Premium, que é para você, tudo que você precisa para você se capacitar. Tem o PAGL, Programa Avançado de Gestão de Lojas,
que é para você, para capacitar o lojista, o gestor, entendendo que é tudo imbricado, é tudo interligado, venda, com plano de pagamento, com financeiro, com estoque, com giro, como é cálculo de precificação, ponto de equilíbrio, qual é o ponto de equilíbrio da sua loja, qual é a sua cobertura, qual é o seu giro, qual é o DRE, qual é a rentabilidade, qual é a diferença da lucratividade e da rentabilidade, não é? Como precificar corretamente, né? Quais são os impactos se você mexer aqui, se você fizer isso, puxar o ticket médio, mas ter que pagar uma taxa, qual é a rentabilidade que isso vai gerar? Percebe o que eu estou dizendo? Isso é simples se você entender. Eu estou com promoção. Tem muita gente que fala assim, mas Hermelino, eu entrei lá, qual é o investimento que eu tenho que fazer? Gente, tudo que você precisa para capacitar a equipe de vendas, o gerente de loja é o maestro. 80% do resultado de uma loja é gerente, tem que capacitar. Tem gente aqui que eu vi, pessoal aqui da Econis, o pessoal da Lojas Carvalho, o pessoal que eu tenho certeza que fez os meus cursos de gerência de loja, dá o feedback aqui, como é o curso, entra lá na plataforma, ensina a calcular meta, a fazer a distribuição de tarefas, fazer o acompanhamento, não é? Entender a diferença, sabe, do que é um DRE, de que é um fluxo de caixa, por que você não deve ficar impedindo a venda a prazo, não é? Como implantar esses indicadores, como implantar o sistema de controle de tráfego, taxa de conversão, não é? Descobrir os principais motivos de perda de venda, todo esse conjunto. Aí você tem que comprar. O que dá lucro numa empresa é compra. Comprar é mais difícil que vender. Nós estamos hoje aqui focando na venda, mas a gente sabe que comprar, você investir em compra, como é complexo, porque errar é muito fácil, não é? Então é fundamental fazer esse investimento. Hermelino, qual é o investimento? Entra na minha página, falando de loja, Maxwell Mazzini, grande prazer. Está aqui o Max, que faz os meus cursos, que acompanha, a gente já fez consultoria, né, Max? Né? É só você contar aqui que resultado que dá. Gente, o investimento que você faz para ter uma plataforma completa, você tem que capacitar o comprador, pessoal de retaguarda, analista de crediário, para entender e saber, para não ficar brecando, não é? Capacitar os vendedores, o time de vendas, fazer abordagens legais, encantadoras, saber momento de fechamento, melhorar, sabe? Não ter medo de apresentar produtos mais caros, enfim. Não é? A Miomondo está dizendo aqui, sou sacoleira, te sigo há muito tempo, obrigada pelas aulas. Que legal, fazer esses investimentos, né? Quanto custa, Hermelino, eu investir para ter 15 cursos, né? A plataforma, eu desafio qualquer um no Brasil, é a plataforma mais completa, né? Ela trabalha gerente de loja, a equipe de vendas, o financeiro, trabalha compras, trabalha gestão de estoque, que é outra coisa, trabalha liderança, trabalha payback. Payback é um pouco mais técnico. O que é o payback? Payback é você fazer o planejamento, eu quero abrir uma nova loja, qual o tempo de retorno que eu vou fazer esse investimento? Veja bem, uma loja, 80% do investimento numa loja é estoque. Basicamente você investe no ponto, em estrutura, equipamentos, né? Manequim, vitrine, computadores, sistema e estoque. 80% do investimento de uma loja é estoque. Não é? Então é aí que reside a rentabilidade. Saber gerenciar isso com maestria é que vai proporcionar a rentabilidade da sua operação e vai fazer com que, eu já vi lojista, assim, sabe, se eu for contar história para vocês aqui, eu passo dias aqui contando história, né? Eu branqueei esses cabelos aqui dentro de loja, sabe, montando loja, estruturando, acompanhando as equipes, os times, né? Loja pequena, loja grande, loja de shopping, redes de lojas aí com uma imensidão de lojas, loja pequena, enfim, né? De capital, de interior, loja de rua, magazine, loja de departamento, sempre existem alguns fundamentos básicos, não é? Então o que eu quero dizer para você? O investimento mais barato, não adianta, você olha, às vezes tem 200, 300, 1 milhão, 500 mil investido ali, sabe? Sabe, passando aperto, não entendendo como é que tem gente ganhando dinheiro. O varejo é um excepcional negócio, mas você tem que saber pilotar. Bem administrado, rentabiliza, não é? Vira uma máquina de fazer dinheiro. Não é? E aí você olha, às vezes, a pessoa investe num iPhone, paga 5 mil e não investe num curso para capacitar todo o time. Então, eu quero convidar você o seguinte, por um vale transporte que você paga para um funcionário seu diariamente, é o que você vai investir para ter a minha plataforma à sua disposição
Vitalício, é vitalício. Você só vai assinar uma única vez, parcela em 12 vezes no seu cartão. Você vai pagar durante um ano. O investimento que você vai fazer é um vale transporte por dia, para ter toda a plataforma de cursos, toda. São, eu não sei quantas horas, só o PAGL, só esse curso, são 45 aulas, são 9 horas de curso, trazendo esse conteúdo que eu arranhei aqui por cima, né? Então, aí tem o financeiro, DRE, o que é um DRE? Um demonstrativo de resultados do exercício, como que organiza um plano de contas, o que é uma despesa fixa, o que é uma despesa variável. Não é o que o contador fala, uma que você vai controlar, que você consegue fazer conta de cabeça, sabe? Que você olha ali, estrutura e vai saber como é que você baixa a despesa, né? Potencializando o lucro, né? Como é que você calcula o ponto de equilíbrio, quanto você precisa vender, né, para empatar a sua operação. São contas que a gente faz assim, eu entrego pronto, são algumas planilhas que você dá algumas informações ali e a planilha já te entrega o resultado pronto, e aí você sabe onde bater, né? É isso que faz a diferença. Gente, olha, eu vejo o seguinte, eu vejo gente ganhando dinheiro e eu vejo o lojista assim, em situações críticas, perdendo dinheiro, desesperado por má gestão, às vezes um do lado do outro, um ganhando dinheiro e o outro quebrando, um trocando de carro, comprando apartamento, abrindo loja, né? E outro ali do lado tendo que vender patrimônio para poder, todo encalacrado por má gestão. E às vezes você olha, praticando preços iguais, com despesas parecidas, um ganha dinheiro e cresce e o outro fica lá engasgado. Por quê? Porque não tem domínio de gestão. Então é informação. O que eu costumo dizer é o seguinte, o que faz um médico ser médico é o conhecimento que ele tem de medicina. O que faz um advogado ser um advogado é o conhecimento que ele tem de direito. Não é a plaquinha na porta. Então ser lojista não é abrir loja, é ter domínio, conhecimento de gestão de loja. É isso que vai te transformar num empreendedor de sucesso, que vai conseguir resultados. Quando você prospera, é todo um time que prospera. A gente divide prosperidade. É impressionante. Quando você cresce, você puxa muita gente com você. A gente é o time que faz as coisas acontecerem. Então, quando você abre mais uma loja, que você investe, você contrata, você distribui riqueza, você distribuir prosperidade. Como é importante a gente crescer. Eu digo isso porque às vezes a gente acha que é egoísmo, que você está olhando só para o próprio umbigo, e não é assim. Você, quando prospera, você divide prosperidade, você ajuda a construir um mundo melhor. Aquela calça jeans que você vende, aquele tênis que você vendeu, aquele óculos que você vendeu, vai garantir um emprego lá na fábrica. É um fornecedor que tem, é um representante que ganha dinheiro, é um transportador que é movimentado. 65% do PIB de toda a riqueza que é produzida no país, 64%, 65% é consumo das famílias. Quem constrói a riqueza do país somos nós ali na ponta, não é? Convertendo, porque quando você vende, não é? Você vai movimentar toda a cadeia produtiva. Percebe o que eu estou dizendo? Então é isso. Como você se capacita? Entra aqui, falandodeloja.com.br e olha o Exclusive Premium. É um investimento, eu garanto para você, é menos que o seu celular que você está me vendo agora. É menos que o celular que você está me vendo agora. Por que você investiu nesse celular? Porque você acha que é importante, é uma prioridade para você. E aí eu te pergunto, se capacitar, entender da gestão, é ou não é a sua prioridade? Se você quiser, é só entrar lá e resolver isso, né? Eu vou responder algumas perguntas aqui, que tem muita gente aqui. Será eu fazendo o seu curso vou criar coragem de abrir minha loja? Eu aposto que sim. Se você fizer, você precisa de 3 Ds, 3 letras D. Você precisa de determinação, você precisa de direção e você precisa de disciplina. Você precisa desses 3 Ds. Se você tiver determinação, você se determinar, o que você quer, onde é que você quer chegar, não é? Porque uma caminhada é um conjunto de passos. Então eu vejo gente falando, eu gostaria de ter, sei lá, um determinado carro. Aí eu pergunto, quanto é que você está juntando por mês? Não é? Como que você vai, qual é o valor da parcela? Quanto que precisa de entrada? Como é que você faz para conseguir o financiamento? Eu não vi ainda. Então é só sonho, é só fantasia, não é um objetivo. Um objetivo você tem um plano de ação, não é? Então você precisa se determinar. Essa é a primeira. Segundo, você precisa ter uma direção. Onde é que você quer chegar? O que você quer ser?
percebe? Ah, eu quero 200 mil de faturamento na minha loja. Quanto é que você tem que vender por mês? Quanto é que você tem que vender por dia? Quanto é que você tem que ter de mercadoria? Quantos colaboradores você tem que ter? Quantos clientes precisam entrando na sua loja? Percebe o que eu estou dizendo? Tudo é matematizável. Isso tudo você calcula e tem como você ir buscar. Então você precisa de determinação, você precisa de direção e, por último, de disciplina. Se você tiver disciplina, assinar a minha plataforma, entrar lá, fizer o PAGL, fizer o curso de gerência de loja, fizer o curso de DRE, o curso de fluxo de caixa projetado, para você saber o equilíbrio financeiro, o curso de OTB, Open to Buy. O que é o Open to Buy? Planejamento de verbas de compra. O erro, a maioria dos erros de lojista estão nas compras. O erro está nas compras. Compra errado, compra demais. Estoque não é força, estoque é fraqueza. Estoque alto é estoque que envelhece, você perde cliente, porque o cliente chega na loja, ele quer novidade, e aí demora a rodar, o financeiro vai para o espaço, a rentabilidade vai para o espaço, você imobiliza capital, aí tem que fazer promoção, baixa a margem. Percebe o que eu estou dizendo? É complexo você fazer esse trabalho. Agora, se você se organizar, é pianinho, isso é informação, isso é ferramenta. Como é que você resolve isso? Com conhecimento e ferramenta. Percebe o que eu estou dizendo? Então é isso, né? Vou responder algumas perguntas aqui. Como calcular ponto de equilíbrio nas vendas? Luximan Store. Cara, eu tenho na minha plataforma um curso chamado Ponto de Equilíbrio. Né? Precificação em pontos de equilíbrio. É muito fácil. Você tem que saber o seu CMV, faturamento, CMV, despesas fixas, despesas variáveis. Né? O que é? Existem três margens. Vou responder essa pergunta aqui. Entenda o seguinte. Existem três tipos de margem. Margem bruta, margem de contribuição e margem líquida. Se você entender isso aqui, você vai saber fazer cálculo de ponto de equilíbrio. Tá? Quanto você tem que vender para zerar, né? Para não ter prejuízo. A partir do ponto de equilíbrio é que você começa a ter lucro. Então, essa pergunta é fundamental. Qual é o seu ponto de equilíbrio? Né? Porque eu sei que se eu faturar até aqui, eu não vou ter lucro. Eu vou trabalhar até aqui. Bom, eu bati nesse ponto aqui, estou 0 a 0. A partir daqui, eu começo a gerar lucro. Não confundir lucro com caixa. É diferente, são coisas distintas. Ah, eu vendi 1 milhão esse mês. Né? Quanto que você tem no caixa? Nem R$1, porque eu vendi tudo no cartão parcelado. Você tem dinheiro no caixa? Está 0. Mas eu faturei 1 milhão, comprei por 500, vendi... Você entendeu? Então, são informações diferentes. Então, vamos lá. O que é margem? Está cheio de consultor aí ensinando errado na internet, inclusive, falando de margem de contribuição como se fosse margem bruta, né? Mas entenda o seguinte, o que é margem bruta? Margem bruta é a diferença do preço de venda para o preço de compra. É simples assim. Comprei por 50, vou vender por 100, então esses 50 que eu acrescentei aqui, que a gente chama de markup, né? É o quanto eu acrescentei para cima, o markup aqui é vezes 2, é 100%. Né? Então, qual é a minha margem bruta? É a diferença entre o preço de venda e o preço de compra. É simples assim. Então, se eu comprei por 50, estou vendendo por 100, a minha margem bruta é R$50. Né? Eu vou vender por 100, 50 é minha margem bruta. O que é margem de contribuição? Aí você precisa de duas informações básicas. Despesas fixas e despesas variáveis. O que são despesas fixas? Entenda isso aqui que você vai ter essa informação. Amanhã você vai conseguir fazer na sua loja. O que é despesa fixa? Não é aquela... Tem gente que confunde despesa fixa com aquela que não muda, né? Não é isso. O conceito de despesa fixa é aquela que não muda em função da venda. Né? Exemplo, se você tem uma loja que não é em shopping, né? Uma loja que você aluga o prédio e paga um valor fixo de aluguel. Ah, eu pago aqui, Hermelino, 5 mil de aluguel na minha loja. Quanto é que você está vendendo? Ah, eu estou vendendo 50 mil. Então, o seu aluguel é 5 mil e você está vendendo 50 mil. Ok? Beleza. E se você vender 100 mil por conta de uma agressividade, capacitação do seu time, plano de pagamento que você implanta, comunicação visual, divulgação nas redes sociais, e você dobra as suas vendas, quanto que é o seu aluguel? Ele continua 5 mil. Percebe o que eu estou dizendo? Então ele não muda em função das vendas. E como o aluguel, você tem a conta de luz, você tem a conta da internet, você tem a mensalidade do contador, você tem uma série de gastos, de despesas que... Por exemplo, não confundir, a conta de luz tem mês que vem um pouco mais alto, um pouco mais baixo, a tarifa vermelha, não sei o que e tal, é calor, ligou o ar-condicionado, não ligou e tal, né?
ela muda o valor, mas ela é despesa fixa, ela não é despesa variável. Porque o critério para definir se é fixa ou variável é se ela depende da venda ou não. Se depende da venda, é variável. Se não depende da venda, é fixa. É isso que define. Por que eu estou fazendo tudo isso? Você tem que somar todas as despesas fixas. Então, aluguel, contador, energia e assim por diante, né? Soma todas essas despesas que não mudam em função da venda. Se você fechar a loja, passar o mês todo com a loja fechada, você vai ter que pagar essas contas. Vem a conta de luz, vem a mensalidade do contador, a mensalidade do sistema, não é assim? Essas despesas, então, são despesas fixas. Então, o que você faz? Como é que você calcula ponto de equilíbrio? Então, eu tenho as minhas despesas na loja. Eu gasto 20 mil, por exemplo. Minha despesa total, folha, aluguel, tudo aqui, gastei 20 mil. Quanto é fixo? Fixo é 10. 10 mil é fixo. Então significa que 10 mil é variável, né? Só apareceu esses 10 mil aí porque houve a venda. Exemplo, comissão de vendedor, os impostos, né? Impostos da venda. Então, o imposto da venda é calculado em cima do faturamento. Se você não fatura, não tem imposto da venda. Imposto da venda só existe se você tem faturamento. Então, impostos da venda, embalagem, comissão de vendedor, são despesas que existem só quando existe a venda. Então, são as variáveis. Ok, como é que eu calculo o ponto de equilíbrio? É o faturamento, menos o custo da mercadoria, menos as despesas variáveis. Despesas variáveis são o percentual da venda. Exemplo, se eu pago 5% de comissão, então é sempre 5%. De 1 milhão é 5%, de 1.000 é 5%, de 10 mil é 5%, 5% é sempre 5%. Por isso que a variável é um percentual, ela acompanha. Então, como é que eu calculo o ponto de equilíbrio? Faturamento, menos o custo da mercadoria, menos a porcentagem da venda variável. Tá? Então, eu calculo... por exemplo, minha mercadoria, meu faturamento é X, você vai calcular ali, né? Faz isso com base em eu tenho uma planilha no meu curso que é só você alimentar ali, ela vai você dá com base em cada real, e aí ela vai dizer, então, quanto que a margem, o que é margem de contribuição? Preço de venda, menos o custo da mercadoria, menos despesa variável. Essa diferença a gente chama de margem de contribuição. Isso que é margem de contribuição, faturamento, preço da mercadoria, menos o custo da mercadoria, que a gente chama de CMV, né? Custo da mercadoria vendida, menos as despesas variáveis, imposto, comissão, embalagem, essas despesas que só existem se existir a venda. Tá? Vai sobrar uma diferença, uma margem. Isso é o que a gente chama de margem de contribuição. Aí você soma todas as suas despesas fixas. Então, o que é ponto de equilíbrio? É quando a margem de contribuição paga as despesas fixas. Então, se você está marcando, exemplo, se você tem 20% de despesa fixa, se você soma lá e divide pelo seu faturamento médio, né? 20% de despesa fixa. Então significa o seguinte, se eu pegar uma mercadoria que custa R$1, né, e se o meu markup, né, é 100%, ou seja, eu compro por 10, vendo por 20, compro por 5, vendo por 10, né? Então, se eu tenho uma mercadoria que eu estou vendendo por R$1, significa que eu comprei ela por 50 centavos. Concorda comigo? Né? Porque o meu markup é 100%, é o dobro. Então, a cada real que eu vendo, eu tenho que tirar o custo da mercadoria, 50 centavos, eu tenho que tirar as despesas variáveis, que são 20%, eu calculei aqui, dá 20% das minhas despesas variáveis. Né? Então, cada real eu vou tirar 20 centavos. Então, vou tirar o custo da mercadoria mais 20 centavos. Então, vou tirar 70 centavos de cada real que eu vendo, eu tenho que tirar 70 centavos, que é o custo da mercadoria e as despesas variáveis. Vai me sobrar 30 centavos. Então, cada real que eu vendo, sobra 30 centavos para eu pagar a despesa fixa. Quanto é a despesa fixa da loja? É 20 mil. Caraca, então eu tenho que dividir 20 mil por 30 centavos para saber quanto que eu tenho que vender. Percebe o que eu estou dizendo? É só fazer essa conta, é que eu estou sem calculadora aqui. Deixa eu ver se eu faço aqui. Para dar esse número aqui, só para fechar essa conta que eu estou fazendo. Estou abrindo minha calculadora aqui, no meu notebook. Dividido por 30 centavos. Você tem que vender 66.666, entendeu? É simples assim. Então, se você tem uma despesa fixa de 20 mil reais e uma despesa variável de 20%, trabalhando com um markup de 100%, quanto eu tenho que vender para poder pagar minhas contas? 66.666.
A partir daí, até esse valor, eu não ganho nada. E se eu vender 50 mil? Cara, vou ficar no vermelho, vou ficar no prejuízo. E se eu vender 67 mil, que é o 66, 666, né? Eu não vou ganhar nada, eu estou no 0 a 0, estou empatando, estou trocando 6 por meia dúzia, né? Então, quem tá, o Marcelo Duarte aqui está dizendo, custo de o CT é igual, custo total é igual, custo fixo mais custo variável. Perfeito, exatamente, esse é o custo total, né? Custo fixo mais variável. Custo fixo, você soma e tem um valor, né? Então, soma tudo e quanto que você tem. Depois você faz essa conta aqui, reveja aqui, entra lá no YouTube que eu vou deixar salvo a live, e reveja lá. E eu tenho o meu curso na plataforma, faz parte do exclusivo que eu estava dizendo para vocês, né? Você quer resolver tudo isso aqui? Assina o exclusivo, né? Você vai pagar, você vai fazer um investimento que é ínfimo e é vitalício. Você capacita vendedor, gerente de loja, comprador, financeiro, crediarista, planejamento estratégico da sua loja. Você define tudo isso. São horas. São 15 cursos. Só o curso para vendedor tem 2 cursos, tem um curso de gerência para vendedor tem como obter sucesso em vendas à missão, um curso completo, da abordagem ao fechamento. Eu tenho um curso, o super curso de fechamento de vendas, só trabalhando essa etapa da venda com a equipe, ensinando a fechar a venda, qual é o momento de entrar com fechamento, estratégias de fechamento de venda, né? Eu tenho um curso de gerência de loja, como calcular meta variável, meta ponderada, atualização diária de meta, tendência, calcular tendência de fechamento, né? Como distribuir tarefas, fazer acompanhamento do salão de vendas, fazer reuniões, dar feedback. Então, tudo isso aí. O PAGL também, a Criarte está me perguntando aqui, também o PAGL e o Exclusive vitalício. Você vai assinar uma única vez e nunca mais vai precisar pagar nada. Tá? E ainda parcela em 12 vezes. Né? Como costumam dizer, isso aí sai no mijo, né? Como diz aqui no interior, né? Sabe? Porque é impressionante, você transforma os resultados da sua loja. Pode ter certeza, eu dou garantia, eu assino qualquer papel que você quiser, né? Com absoluta certeza. É a capacitação do gerente, vendedor, comprador, financeiro. Toda a loja, além do curso de liderança. Eu tenho um curso de técnicas de negociação. Tem gente que confunde. A Criarte está dizendo que maravilha, já sou aluno. Depende se você assinou o plano antigo, não é esse plano que a gente está fazendo agora, mas depois a gente vê isso, né? Então, veja bem, gente, quem assinar agora o Exclusive Premium é o PAGL, mais todos os cursos. A Criarte aqui acabou de ganhar vitalício. O dela acho que não era, quando ela assinou não estava vitalício. Eu abri agora essa promoção. É uma promoção por tempo limitado, tá? Não tem condições de deixar vitalício. Mas agora está vitalício. É só entrar na minha página, falando de loja, está fixado aqui, né? É impressionante. Então, como isso dá resultado de imediato? Gente, tá estourando muito. Eu vou ver mais alguma pergunta aqui. E muito obrigado, o pessoal está dizendo que eu sou show. Vocês são uns amores, muitíssimo obrigado. Ao Marcelo Duarte aqui que está colocando a fórmula aqui, custo total é igual ao custo fixo mais variável. Essa é uma fórmula bastante básica, né, Marcelo? A gente precisa estruturar com CMV, impostos, etc, né? Então isso tira num DRE, né? Para isso tem que ter um plano de contas organizado, tal. O importante é entender isso aí, estruturar, né? Estão me perguntando aqui, quando a loja é atacadista e vende principalmente para lojistas e revendedores, se aplica os mesmos métodos de uma loja varejista? Depende, né? Depende, mas o grosso modo, os fundamentos da administração são os mesmos. Gestão de estoque, só que cobertura, categorização de produtos, mecanismos de vendas mudam, são específicos, né? Mas a gestão como um todo, os fundamentos são exatamente os mesmos, não tem diferença. A Vanusa está dizendo aqui, minhas lojas estão fechando no vermelho há 2 meses. Vanusa, assina o PAGL, assina o Exclusive Premium e resolve isso definitivamente. É uma questão de ação, de decisão, não é? Se você não fizer isso, não é boa vontade não paga conta, reclamar não paga conta, reclamar não resolve. Você tem que ter um diagnóstico, saber onde é que está doendo e dar o remédio certo, não é? Você tem que trabalhar quais são os fundamentos da venda, do mix de estoque, ter plano de pagamento, capacitar a sua equipe, fidelizar os seus clientes. Eu não falei, eu tinha até anotado aqui, não falei porque não dá tempo, já tem 1h20 aqui. Sobre plano fidelidade, é estratégico. Você tem um plano de fidelidade dentro da loja.
Vou dar um exemplo rápido aqui que você pode fazer. Se você tem um plano de fidelidade, você paga em mercadoria. Exemplo, eu dou 5% de cashback para o meu cliente em pontuação. Então o cliente comprou R$100, ele vai ganhar aqui na hora 5 pontos, né? R$5 que fica aqui. Só que eu vou pagar em mercadoria, que eu paguei a metade do preço. Percebe? Então quando eu falo que eu estou dando 5, na verdade estou dando 2,5, 2,5, porque eu vou pagar em mercadoria. Só que esse cliente, ele vai pegar esse vale, não é? Que ele ganhou de cashback e ele vai gastar mais. É assim que funciona. Eu canso de ver cliente no caixa ali, como eu estava falando de plano de pagamento. Quando você diz para o cliente, eu faço em 10 vezes sem juros no cartão, qualquer valor, sem valor mínimo. Se eu comprar R$50, posso parcelar em 10 vezes no cartão aqui na sua loja? Pode. Sabe o que o cliente vai fazer? Ele vai voltar para a loja e vai, então eu acho que eu vou levar mais essa calça, mais essa blusa, mais esse tênis. Eu canso de ver isso. E aí você puxa faturamento, dilui as suas despesas fixas. Por isso que eu estou dizendo, tem que entender despesa fixa, variável, custo total, não é? Para você entender a precificação que você está fazendo. Não é? É incrível. Quem trabalha com crediário, a gente alavanca faturamento, aumentando a inadimplência e melhorando os lucros. Não é? É incrível isso. Aí você fala assim, Melina, você está louco? Não estou, eu provo isso no papel, a gente faz. Eu tenho clientes aqui, como o Max, que estava aqui, que a gente já fez uma campanha para aumentar a inadimplência. Por quê? Porque estava muito baixa, estava perdendo faturamento. Então, eu vou colocar 5% aqui de inadimplência, mas vou baixar 20% nas despesas. Me sobra, na verdade, 15% de lucro que eu aumento. Agora, tem que entender como é que funciona, senão eu fico falando aqui, vocês acham que eu sou louco, porque não sabe fazer a conta. Tem que entender, por isso que eu digo, tem que fazer o PAGL e fazer esses cursos que eu trago. É isso que faz a diferença. Gente, tem muita gente que fica entrando em contato comigo, querendo me contratar na consultoria. É mais barato você fazer o investimento na plataforma. É muito mais barato. Não é? A hora técnica para a gente dar consultoria, está tudo aí dentro. Seja você mesmo o seu próprio consultor. Entenda como é que funciona. É simples, é nessa linguagem. Não adianta aqui a gente ficar falando linguagem sofisticada que ninguém vai botar em prática. É como a equipe de vendas. Não adianta a gente ficar falando, você tem que fazer rapport, aí começa a falar em inglês e começa a sofisticar demais, eles não põem em prática. Então tem que ser arrozinho com feijão, que vai transformar mesmo. Você vai dando o caminho das pedras, vai ensinando como é que você aborda, como é que você faz uma sondagem, como é que você interage com o cliente, como é que você faz um tratamento com o cliente, né? Como eu costumo dizer, trate o cliente como ele gostaria de ser tratado, como ele pensa que é, não como ele é, não é? Então é tática, sabe? Estratégia de negociação, demonstração de produto, como você fazer uma demonstração encantadora, fazer o olhinho do cliente brilhar, vender, deixar o cliente com vontade de comprar, como você ter um plano de pagamento estratégico para você mostrar para o cliente e falar assim, puxa só, né? Sabe? Não tem como, eu canso de ver assim, não dá, não tem como ir embora e deixar isso aqui, eu vou levar, não é? Porque sabe vender. Agora, isso não cai do céu, isso é preparação, é ferramenta que você implanta na loja, o que eu chamo de PPT, Programa Permanente de Treinamento. Enfim, gente, eu preciso encerrar, né? 1h20 e pouco aqui. A Raquel está dizendo aqui uma dica para Pimentinha, não misturar. Não misture nunca contas pessoais com contas da loja, tá? Eu vou fazer uma live só falando sobre financeiro, né? Talvez semana que vem a gente aborde esse assunto aqui, né? Giro também, estão comentando aqui sobre giro de estoque, cobertura, compras, né? Eu tenho feito a live passada, eu falei um pouco sobre compras, boleto de mercadoria, investimento, parará, frete... Estão falando, boleto é fixo, não confunda CMV, custo da mercadoria vendida. Olha, boleto de mercadoria é investimento, não confundir despesa com investimento. Tá? Por isso que tem que entender, CMV é custo da mercadoria vendida, não confundir com compras, que é investimento em estoque. Né? Enfim, eu vou encerrar aqui. Gente, repassem essa live, eu falei bastante, tem dica, entra na minha página falandodeloja.com.br, tem e-book para baixar, tem sistema de controle de tráfego gratuito, tá lá. Na minha plataforma EAD, né, que tem ali, você entrando na minha plataforma EAD, faça o curso, é gratuito, de controle de tráfego. Eu ensino como usar, né, e assine a minha plataforma. Ali está o caminho das pedras, eu entrego todo esse conteúdo. É a biblioteca mais completa. Você não vai encontrar. Eu desafio aqui no Brasil alguém que entregue uma plataforma mais completa do que a minha. Eu desafio, sem medo, sem medo. Eu não tenho medo de dizer o que eu estou dizendo aqui.
Beleza? Sem arrogância, com toda humildade, né? Mas com certeza é prática. Eu digo porque a gente acha muita coisa sofisticada, mas que vai te ensinar a calcular a cobertura de estoque, giro, montar um financeiro equilibrado, se conseguir ser agressivo nas vendas, capacitar gerente, capacitar a equipe de vendas, capacitar o pessoal de retaguarda, fazer toda a parte de logística e distribuição de mercadoria, né? Trabalhar os indicadores. É impressionante como isso traz resultado e rápido. Você transforma o resultado da loja. E quem faz isso é o time, quem faz isso é a equipe. E a equipe precisa de capacitação. Motivação de vendedor é venda. Não é só de vendedor, não. Capacitação da equipe é venda. Quem está vendendo tem pilha, tem, sabe, dá vontade de pular cedo da cama para ir trabalhar. Por quê? Porque está vendendo. Sabe? A pior coisa do mundo, sabe, é quando a gente... Deixa eu voltar aqui. É quando a gente não está conseguindo vender, não está batendo meta, aí tudo é problema, a loja é problema, o cliente é problema, a mercadoria é problema, mas na verdade o problema é que não está vendendo. Então, quer engajar seu time, quer motivar seu time, ajuda a vender, cria as condições, organizando a loja, capacitando, ensinando técnicas de vendas, conhecimento de produto, conhecimento da loja, distribuindo as sessões, colocando vez, controle de tráfego, descobrindo motivos de perda de venda, e aí você vai descobrir as principais objeções que estão enganchando, e você dá feedback em cima disso, trabalha os indicadores e você arrebenta. Concorda comigo? Então é isso. Gente, eu vou encerrar porque é 1h30 de live aqui, eu não paro de falar nunca, né? Mas é que vocês ficam aqui me envolvendo. Eu vou deixar essa live salva no YouTube. Tá? Então, as lives do Instagram eu vou deixar lá no canal do YouTube, né? Lá tem todos os meus vídeos, papo com lojista, os vídeos de dicas para a equipe, beleza? Um beijo no coração, entre na minha página e assinem o Exclusive Premium, que eu estou com uma promoção vitalícia. Você vai assinar, parcela em 12 vezes, se você dividir isso pela equipe, todos os cursos, se você for comprar os cursos individualmente, sai muito, o investimento é muito maior. Então realmente é uma promoção, tá? Considere isso, é a plataforma mais completa, acesso vitalício, todos os cursos com planilha, com material para você fazer download, né? com apostila, enfim, tá tudo prontinho lá, mastigado para você. Beleza? Um grande abraço, um beijo no coração, sucesso. Próxima quinta tem live. Eu vou pensar num tema bacana aqui, útil para a gente trazer na próxima quinta. Tá bom? Um beijo no coração, um grande abraço, tchau, tchau, fiquem com Deus.